Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Então vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento da aula 75. Então a aula 75 tem como objeto de conhecimento variação linguística, detalhamento, vícios de linguagem. Então é isso aí, vamos começar nossa aula. Muito bem, turmas. Hoje nós vamos estudar sobre os vícios de linguagem, que são construções, frasais, em que dá um sentido estranho ao falar. E também erros de ortografia, certas palavras que são escritas, faladas de formas incorretas, e aí geram alguns erros que a gente chama de vícios de linguagem. Então, vamos ver o primeiro exemplo. A bola saiu para fora, Nós temos aí pessoas jogando, os meninos, jovens, jogando futebol. E em um determinado momento, a bola, saiu do campo. Então, alguém disse, a bola saiu para fora. Será que tem algum vício de linguagem nessa construção, de oração, de frase? Vamos ver se tem algum erro de vícios de linguagem nessa frase. Pode seguir. Temos mais uma frase. Vocês observem, duas meninas estão no sofá, teclando, utilizando o celular, e de repente uma sai, e sobe. Você vai aonde? E a outra responde, vou subir para cima. Então, aqui também nós vamos ter um vício de linguagem. E muitas vezes nós falamos, construções frasais, palavras, verbos, que a gente nem percebe que a gente falou, Então, vamos conhecer o primeiro vício de linguagem que tem no exemplo 1, dos meninos aí brincando de futebol. Então, a bola saiu para fora. Então, notem que está circulado aí a frase onde há um vício de linguagem. Por quê? Porque o verbo sair, ele tem um sentido de que se algo saiu, é claro que é para fora. Então, já tem um sentido lógico do verbo sair. Então, por isso, não podemos dizer para fora. Por quê? Porque o sentido do verbo já diz isso. Então, eu simplesmente digo, a bola saiu. Então, a mensagem fica completa, Quem ouviu essa frase vai entender o que aconteceu. Então, não há necessidade nenhuma de você usar a palavra para fora, certo? Então, nesse caso, nós temos um vício de linguagem, chamado de pleonasmo vicioso. Então, no segundo exemplo, nós temos vou subir para cima. Observe que, mais uma vez, nós vamos ter o verbo subir e que o verbo subir, ele já indica que é para cima. Ele já tem um sentido completo, o sentido em que a mensagem ficará clara. Se eu vou subir, a lógica do sentido do verbo é para cima. Então, não há necessidade de falar para cima, certo? Então, a frase deveria ficar apenas vou subir. Por quê? Porque a mensagem estará completa. A ação verbal está dizendo o que está acontecendo, certo? Então, são algumas palavras. No caso aqui, nós utilizamos verbos, porque tem verbos que eles têm o sentido completo, eles têm um sentido que você vai entender a mensagem que está acontecendo. Então, esse complemento não há necessidade de se repetir, de falar novamente, certo? Então, vamos ver o que é o vício de linguagem. O vício de linguagem são desvios não intencionais da norma padrão da língua.
gerando problemas de entendimento do enunciado ou ruídos na comunicação. Então, observe que esses desvios na linguagem, da norma padrão, eles vão gerar alguns ruídos na comunicação, ou de exagero, ou da falta de lógica, ou na pronúncia de algumas palavras. E essas construções, elas não devem estar principalmente nos textos mais acadêmicos, né, nas suas dissertações, nos seus textos da escola, né, que você estuda. Então, você precisa prestar atenção no que você está escrevendo para não cometer, né, esses vícios. Então, vamos conhecer quais são esses vícios de linguagem. Nós temos o barbarismo, o solecismo, a ambiguidade, a cacofonia, o pleonasmo vicioso, o eco e a colisão. Então, esses são os vícios de linguagem, né, que a gente pode cometer no nosso dia a dia, na nossa fala ou também na forma escrita. Então, vamos conhecer o primeiro deles, que é o barbarismo. O barbarismo é o emprego de palavras ou expressões estranhas ao idioma. No barbarismo, nós podemos ter dois tipos, né, de barbarismo, que é a cacografia e a silabada. Então, essas duas categorias é que vão estar dentro do barbarismo. Então, vamos conhecer o primeiro exemplo de barbarismo, que é a cacografia. Nós vamos ter agora um vídeo, é isso? E aí vocês vão prestar bastante atenção no que o garoto fala, né? E aí a gente volta com vocês para fazermos a nossa explicação. Mãe, tem um problema na escola. Mas o que aconteceu, filho? É que o professor pediu para escrever o problema de matemática na lousa. E eu escrevi problema em vez de fazer a conta. Ah, Joãozinho, isso não é um problema. Você tem razão, mãe. Eu só estava preocupado por nada. Então, vocês perceberam qual foi a palavra que ele pronunciou inadequadamente? Né? Ele cometeu erro de ortografia, mas dentro dos vícios de linguagem a gente chama de cacografia, né? Que é quando a pessoa fala a palavra ou engole uma consoante ou uma vogal. E aí, no exemplo, vamos mostrar para vocês como é que acontece no uso da palavra problema, né? Ele falou problema. Então, observe que ele tirou aí, trocou as consoantes, né? Colocou perdeu aí o R na palavra pó, que no caso é problema, né? Então, ele cometeu o erro de cacografia. O que a palavra correta é problema. Então, às vezes a gente tem dificuldade de articular, né, essas consoantes quando tem PR, BL. Geralmente as crianças têm mais dificuldade, né, para pronunciar esses encontros consonantais e dígrafos, né, quando há dígrafos, quando há encontros consonantais. Então, aí ele cometeu o erro de cacografia. É justamente a grafia da palavra está incorreta, né? Temos também a cacografia, que no caso podemos ter um outro exemplo em que a palavra mendigo, né? Muitas pessoas falam mendigo, como se tivesse um N aí depois do I, né? Mas não tem esse N, é mendigo. Ou seja, o N aparece apenas na primeira sílaba da palavra. Então, quando a pessoa fala mendigo,
fala ou escreve, ela está cometendo o erro de cacografia. Vamos ver mais um exemplo, na palavra mortandela. A palavra não é mortandela, é mortadela. Perceberam? Então, não tem esse N. Então, muitas pessoas elas têm essa dificuldade, né, de articular as sílabas da palavra. Então, por isso que elas cometem o quê? O erro de cacografia, que está dentro do barbarismo. Vamos ver a silabada agora, que é um outro tipo de barbarismo. Então, é o deslocamento do acento prosódico de uma palavra. Ou seja, o acento tônico, né, da sílaba. Então, muitas pessoas falam rubrica, aliás, rúbrica, né? Como se o acento tônico fosse no ru. Mas a palavra rúbrica está incorreto. O correto é rubrica. O acento tônico é no bri e não no ru, né? E a rubrica é uma espécie de assinatura que geralmente a gente cria uma assinatura para gente, para algum tipo de documento que você tenha que assinar, e aí você cria essa rubrica, né? Isso aí depois que a gente fica de maior, que já tem a nossa independência e tem que assinar algum documento importante, você faz essa rubrica, né, da sua assinatura, né? Então, a troca, né, o deslocamento é a mesma coisa que troca, né? A troca do acento tônico da palavra, né? Coloca-se na sílaba de forma errada, né? Temos a palavra látex em vez de látex, né? Então, observe aí que eu tenho o acento tônico é no lá e não no final. Então, a gente pronuncia látex e não latex, certo? Então, essa substância, né, que é tirada da seringueira, né, aqui na região norte, muitas pessoas conhecem, né, essa árvore que tira, né, esse látex do seu caule, né, e, inclusive é um material muito bom para a produção de pneus, né. Então, aqui na nossa região, por exemplo, né, o Amazonas teve muitas riquezas, né, devido à extração do látex. Então, vocês perceberam que a palavra é látex. O acento tônico é no lá e não no tes. Agora a gente vai conhecer o solecismo. Solecismo é qualquer erro cometido contra as regras da sintaxe. Aqui no caso, a sintaxe, ela tem a ver com a relação, né, que as palavras têm dentro da oração. Então, se nós temos solecismo de concordância, aqui nós vamos chamar de concordância verbal e concordância nominal também. Então, no exemplo que eu trago para vocês, é um exemplo de concordância verbal, né, com o verbo fazer. Aliás, o verbo faltar, né? O verbo faltar. Observe aí, olha, faltam 5 minutos para as 8 horas. Então, observe que o verbo faltam, ele tem que concordar com 5, né? Porque 5 é mais de uma unidade. Então, o verbo tem que ficar no plural para fazer essa concordância adequada aí do verbo com o substantivo, certo? Aí, o que acontece? Se for apenas 1 minuto, aí você coloca o verbo no singular. Por exemplo, ainda falta 1 minuto para as 8 horas. Aí o verbo fica no singular, porque é apenas 1 minuto. Se for mais de 1 minuto, o verbo deve ficar concordando com a palavra 5, que é o substantivo. Aliás, com o numeral, desculpa. É um numeral, né? 5 é numeral. Então, nós temos também o solecismo de regência, que é a regência do verbo. Os verbos, eles são regidos por uma preposição quando eles são verbos transitivos indiretos, como é o caso do verbo obedecer. O verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto. Ele precisa de uma preposição.
Então, quem obedece, obedece a alguém. Logo, ele vai pedir a preposição. Devemos obedecer aos mais velhos. Então, a conjunção adequada é aos e não os mais velhos. Perceberam? Então, isso chama-se solecismo de regência, ou seja, erros de regência verbal. E o solecismo de colocação. Colocação o quê? Colocação pronominal. São os pronomes pessoais oblíquos, né? Então, observe aí, olha, derei-te todo o meu apoio. Então, a primeira frase está incorreta. A segunda é a que está correta. Dar-te-ei todo o meu apoio. Observe que quando nós estamos iniciando a oração com um verbo, o pronome, ele vai ficar no meio do verbo aqui, né? Porque o verbo, quando ele está conjugado, olha, darei, o verbo estaria assim, né? Darei. Então, como ele está iniciando a oração, então o pronome ele vem para o meio do verbo. Perceberam? E isso a gente chama de mesóclise, porque ele fica no meio do verbo, né? E como a gramática normativa, ela diz, né, que quando iniciamos uma oração com o verbo, o pronome deve ficar ou depois do verbo ou no meio do verbo. Nesse caso, ele vai ficar no meio do verbo. Então, esse é o solecismo de colocação pronominal. No caso, os pronomes pessoais oblíquos. E aí nós vamos conhecer agora a ambiguidade. A ambiguidade é o sentido ambíguo resultante da má construção da frase. Então, observem que aqui a ambiguidade ela tem a ver com o duplo sentido. E a mensagem fica incoerente, a mensagem fica confusa. Então, quando eu digo, o guarda conduziu o garoto para a sua casa. Casa de quem? A casa do garoto ou a casa do guarda? Né? Então, a gente pode fazer essas duas interpretações. Por isso que fica uma frase incoerente e confusa, porque a gente não sabe para a casa de quem é que o garoto seria conduzido, né? Então, a mensagem fica confusa. Então, é necessário que não se use dessa forma a construção do texto, né? Tem que dizer para qual casa o garoto estaria sendo conduzido, se é a do guarda ou do garoto. Então, isso é um erro de ambiguidade, a forma, né, como está colocada as palavras no texto. O exemplo B diz o seguinte: o pai discutia com o filho sobre sua educação. Mais uma vez, nós temos uma confusão aí, né? Educação de quem? Do pai ou do filho? Então, aqui a gente teria que reconstruir o texto para não ficar com essa ambiguidade, com esse duplo sentido, né? Então, o pai discutia a educação do filho, né? Se a gente for colocar como sendo a preocupação do pai, a discussão do pai em relação à educação do filho. Então, a gente tem como reconstruir a oração, o texto, para que não fique ambíguo. Da forma que está colocado, ele está incorreto, porque gera esse duplo sentido, essa dupla interpretação. E a mensagem fica incoerente e confusa. Agora nós temos a cacofonia, que no caso é a união de duas palavras, formando uma terceira de sentido inconveniente. Então, a gente observa que, além de ser inconveniente, ele gera um som inapropriado, né? Então, observe, olha, a irmã de Carla não era como ela. Então, observe que aqui, ó, ele forma uma nova palavra aqui, ó, como se ela estivesse falando a palavra moela. E essa palavra não tem nada a ver com o sentido que está sendo dito na oração, no texto. Então, nós devemos evitar,
né, essa palavra aqui, né? Tirar essa preposição, né? Evitar para que não gere essa pronúncia inconveniente, né? E até mesmo o sentido, né? Que a palavra moela não tem nada a ver com o que a irmã da Carla está falando, né? Está dizendo. Então, até porque ela está comparando, né? A irmã de Carla não era como a sua irmã, não é? Então, a gente deve evitar esse tipo de construção. No exemplo B, deu R$20 por cada peixe. Observe mais uma vez aqui, ó, por cada, como se fosse vários porcos, né? Então, aqui também essa construção não é adequada. A gente deve evitar utilizar essas duas preposições aí, né, para evitar esse som inconveniente. A letra C, da boca dela só sai besteiras. Então, observe aqui, né, a união dessas duas palavras aqui forma a palavra cadela, né? Então, a gente deve evitar esse tipo de construção porque vai gerar um sentido inconveniente, um som inadequado, né? Formando uma palavra que não tem nada a ver com o contexto que se está dizendo, né? Então, poderia reconstruir esse texto? Poderia, né? De sua boca, eu poderia dizer, de sua boca só sai besteiras. Então, seria uma forma da gente reconstruir o texto para não gerar palavras inconvenientes. Então, esse é o exemplo de quê? Cacofonia. Outro também que é bem conhecido é o pleonasmo vicioso. Então, o pleonasmo vicioso é o uso de palavras ou expressões redundantes e desnecessárias. O que significa redundante? Significa que você está falando a mesma coisa duas vezes, sem ter necessidade. Ou seja, você usa apenas o verbo, como no caso aí. Nós temos, ó, a bola saiu para fora do campo. Então, o verbo sair, ele já tem o sentido que é para fora. Então, essa parte aqui não é interessante colocar. Ela é totalmente desnecessária. Por quê? Por causa do sentido do verbo. Certo? E tem que prestar atenção que tem verbos que eles têm sentido completo. Ou seja, eu entendo a mensagem. A bola saiu, então, do campo. A bola saiu do campo, né? E nós temos outros também, né? Como o verbo subir. Subiu para cima. Então, o verbo subir também, ele tem sentido completo. Eu entendo a mensagem. Paulo subiu. O verbo subir, ele já tem um sentido que é para cima. Então, não há necessidade de eu repetir a palavra para cima, né? Descer para baixo é outro também, né? O verbo descer. Então, nós devemos evitar esses verbos que eles têm sentido completo, justamente para a gente não incorrer no erro do pleonasmo vicioso. Temos também o outro exemplo, ó, o vento matinal da manhã. Então, observe que aqui a palavra matinal, ela já tem um sentido que é pela manhã, né? Matinal é pela manhã, então não preciso utilizar da manhã. Por quê? Porque eu estou sendo redundante, eu estou repetindo não a mesma palavra, mas o sentido, né? O vento matinal. Pronto, ponto. A mensagem já está dita. E você, leitor, ou quem ouvir essa frase, vai entender o que está sendo dito, né? A mesma coisa que eu disser a noite escura, por exemplo, também, né? É um pleonasmo vicioso, porque a palavra noite, ela já tem o sentido de que é escura, né? Então, a gente deve prestar atenção no sentido das palavras para que a gente não seja redundante, tá certo? Então, vamos conhecer mais um vício de linguagem, que é o eco. Então, observe ali, ó, o efeito sonoro desagradável
produzido por uma sequência de palavras com a mesma terminação. Então, nós temos os exemplos, olha. O que é o eco, né? Quando há uma repetição da tua voz, né? Quando a gente fala num local onde tem bastante acústica, pode gerar esse eco. Então, aqui no caso, nós temos que prestar atenção na escrita das palavras para a gente não cometer, né, o eco. Por exemplo, na letra A, João teve a sensação de que a sua atuação foi uma decepção. Então, observe que o está sendo repetido, né? João, sensação, atuação, decepção. Então, note que aqui está havendo a repetição da mesma terminação de cada uma dessas palavras. Num texto acadêmico, numa redação, né, num texto mais formal, nós precisamos prestar atenção nesses detalhes, que no caso esse é o erro do eco, da gente não cometer, né, esse erro. É claro que, por exemplo, nas poesias é permitido, né, porque vai rimar uma palavra com a outra no final de cada verso, formando uma certa musicalidade. Então, na poesia é permitido, né? Mas aqui, em textos normais, a gente deve evitar esse tipo de construção, né? Porque vai gerar esse vício de linguagem chamado eco. No outro exemplo, nós temos também, olha, seu andar e seu falar faziam-nos sonhar. Observe que agora nós temos novamente uma terminação, aqui no caso dos verbos, né? Verbo andar, falar e sonhar. Aqui termina com AR, né? Então ele está produzindo um eco, está repetindo a mesma terminação de cada uma dessas palavras, né? Se isso aqui fosse uma construção de um poema, estaria tranquilo, né? Porque na arte é permitido isso. A arte poética, no caso, né? Aqui, como é uma construção normal de um texto normal, então nós não podemos cometer esse erro. Nós temos que prestar atenção às palavras que nós estamos utilizando para não cometer o erro do eco, que é essa repetição em várias palavras, né? Quando você está escrevendo. Isso pode ocorrer muito em redações. Por isso é importante vocês conhecerem, né, quais são esses vícios de linguagem que futuramente nos textos de vocês, para não cometerem, né, esses erros. Então, turma, nós estudamos aí sobre os vícios de linguagem, né? São vários tipos. Importante vocês conhecerem, né, para justamente quando vocês começarem a escrever redações e outros tipos de textos, vocês já terem uma noção de evitar tais erros, certo? Então, essa foi a nossa aula. Agradeço a participação de todos vocês e até uma próxima oportunidade.